Então, muito boa tarde a todos. Nós já temos quórum para iniciar a nossa reunião. Eu pergunto aos senhores deputados se me permitem dispensar a leitura da ordem do dia e se estamos todos de acordo com a ordem do dia. E, portanto, o vosso silêncio é o melhor consentimento. Portanto, temos a ordem do dia para avançar e, sem demoras, passamos então ao primeiro ponto da audição à Associação Nacional das Assembleias Municipais para a apresentação da Estratégia da Assembleia Municipal Jovem. Quero agradecer a presença e a disponibilidade dos senhores dirigentes da ANAM, o Sr. Presidente Albino Almeida, o Sr. Secretário-Geral António Afonso, o Sr. Coordenador Ferreira Ramos Manuel e o Sr. Vice-Presidente Fernando Pereira, que vai se juntar a nós dentro de alguns instantes. Recordo aos grupos parlamentares que nós teremos uma primeira intervenção inicial por parte da ANAM que não deve exceder os 10 minutos. Depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender e no fim a ANAM volta a ter 10 minutos para responder a todos os grupos parlamentares. E se tiver a vossa anuência, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, dava a palavra à ANAM. Eu queria já poupar 10 minutos, mas acho que perdíamos todos com esta poupança. Não, dava a palavra ao Sr. Presidente Albino Almeida, expressando o meu gosto pessoal pela vossa presença aqui e partilhando convosco o facto de ter sido também Presidente da Assembleia Municipal durante 4 anos e que foi das experiências políticas mais bonitas e com mais orgulho tive de exercer, que confesso que foram 4 anos absolutamente inesquecíveis que tive como autarca nessas funções. E, portanto, é um prazer receber-vos hoje na Assembleia da República. Sr. Presidente Albino Almeida tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Muitos anos na educação fizeram-me projetar a voz, não estou zangado com ninguém, é a minha forma de falar. E, portanto, queria dar nota do meu agradecimento à Comissão por nos ouvir. São preocupações de alargamento da participação cidadã que aqui nos trazem, como vão perceber, para encurtar eventuais circunstâncias e, tendo em conta o tempo que disponho, vou ler, se me permitem. E, naturalmente, queria saudar esta Casa também pelo número de presidentes da Assembleia Municipal, ou ex-presidentes, ou presidentes ainda em exercício. E, portanto, é um facto que registamos com muito agrado. Esta é, de facto, a Casa com quem queremos emular todas as Assembleias Municipais. Foi daqui que partiram as Assembleias Municipais, não existiam antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril só haviam câmaras, não haviam assembleias e, portanto, como órgão que emana desta Casa, aqui estamos nós para vos apresentar estas nossas preocupações. Caras e caros senhores deputados, é hoje unanimemente reconhecida a relevância de lançar mão a todos os meios para estimular a participação cívica e cidadã, no sentido de robustecer a democracia e de combater a forte abstenção que varre todos os sistemas europeus. As Assembleias Municipais são órgãos deliberativos de proximidade, com dimensão e com poder de envolvimento assinalável, os únicos órgãos autárquicos criados com o 25 de Abril. Têm espontaneamente, ao longo dos anos, existido diversas manifestações desse envolvimento dos cidadãos e dos autarcas, criando espaços e mecanismos de participação cidadã. Os orçamentos participativos e as Assembleias Municipais Jovens são algumas boas práticas que merecem ser sublinhadas e que, levantando obviamente questões interessantes, como por exemplo discutir a democracia representativa versus democracia participativa, ganharam o seu próprio espaço e foram trilhando o seu caminho. Hoje, para além dessas boas práticas, outras surgem, como a Assembleia Municipal de Crianças na Associação Municipal da Assembleia Municipal de Lisboa ou a Assembleia Municipal Sénior na Assembleia Municipal de Marvão. A Associação Nacional de Assembleias Municipais tem, assim como não poderia deixar de ser, uma posição de defesa inexpugnável do princípio da autonomia de poder local, da riqueza, da diversidade, da bondade da solução melhor escolhida pelos cidadãos a quem se dirige. A ANAM tem vindo a desenvolver e a acompanhar iniciativas como o IPDJ, com a FNAGE, sendo uma das subscritoras do Pacto Inova Jovem,
tem acompanhado o Parlamento Jovem e tem sido sensível ao esforço das instituições, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, nesse colossal esforço de reforçar a democracia e o sistema democrático. Queria assinalar a chegada do Vice-Presidente da ANAM, Dr. Fernando Pereira. E este ao contrário, tem uma experiência ao contrário. Primeiro foi deputado e agora é Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, que é só a maior do país, portanto, por causa do efeito das 93 freguesias que lá existem, tornando uma Assembleia Municipal com 120 e tal membros. 123. Bom, dizia eu, a ANAM tem vindo a subscrever, tem vindo a desenvolver e a acompanhar iniciativas com o IPDJ, com a FNAGE, sendo uma das subscritoras do Pacto Inove Jovem, tendo acompanhado o Parlamento Jovem e tendo sido sensível ao esforço das instituições, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, nesse colossal esforço de reforçar a democracia e o sistema democrático. Esta Associação Nacional de Municípios, nas pessoas de todos os Presidentes da Assembleia Municipal associados, entende que se deveria aproveitar o Ano Europeu da Juventude para, oportunamente, fazer inscrever na legislação a obrigatoriedade das Assembleias Municipais fazerem inscrever no seu plano de atividades até 24, plano de atividades anual, até 24, inscreverem esse objetivo, ano em que se comemorará os 50 anos do 25 de Abril, a realização de iniciativas em que, preservando quer os princípios da democracia representativa, quer a autonomia do poder local, se fizesse apelo à participação jovem, cidadã jovem, peço desculpa. Tal poderá ser feito através da inserção de uma nova alínea no ponto 2 do artigo 25º da Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, nomeadamente inscrevendo em nova alínea, onde se possa ler realizar iniciativas que estimulem a participação cidadã, como entre outras a Assembleia Municipal Jovem. Assim, a Associação Nacional de Assembleias Municipais reitera que está consciente de que, mais cedo ou mais tarde, será aberto o debate acerca da idade de voto e da eleição e está empenhada também nessa particular discussão. Tendo lido, queria acrescentar aos senhoras e senhores deputados o seguinte. Esta nossa reunião decorre dos contactos que temos vindo a manter com o Sr. Deputado Porfírio Silva, e com as iniciativas que foi tornando públicas, nomeadamente livros, sobre a participação e sobre o envolvimento dos jovens. Nós temos bem boa consciência, por isso, do que acontece com o Parlamento Jovem, mas esta nossa vinda aqui visava exatamente que estas iniciativas que se possam fazer nas Assembleias Municipais pudessem ter corolário em algum momento nesta Casa. E, portanto, é uma forma dos cidadãos das 308 municípios do país perceberem que o seu esforço de participação cidadã é reconhecido na Casa da Democracia Nacional. E basicamente é isto, senhores e senhores deputados, que trouxemos aqui. Não tenciono gastar o tempo por uma questão de atletismo, portanto não sou já da idade que eu tenho um corredor de fundo, sou um corredor perseverante. E, portanto, se estivessem de acordo, podemos passar às questões de Vossas Excelências e depois faremos o melhor uso possível do tempo, Sr. Presidente. Obrigado pela atenção. Muito obrigado nós, obrigado também pela sua capacidade de síntese, não é? E queria saudar em particular também o Sr. Presidente Fernando Pereira, nosso digníssimo antigo deputado desta Casa. Seja muito bem-vindo à Assembleia da República de novo. Bem, nós passaremos então a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os digníssimos representantes da Associação Nacional das Assembleias Municipais procurando fazer uma intervenção sintética da parte do grupo parlamentar do PSD. Naturalmente que saudamos e vemos com muito bons olhos todas as iniciativas que vão ao encontro de estabelecer uma maior participação das pessoas junto dos organismos de poder, junto dos órgãos deliberativos somos, desde há vários anos, conjuntamente com os demais grupos parlamentares, também co-organizadores de uma das iniciativas que consideramos ser uma das melhores que retrata este objetivo da participação das pessoas e do envolvimento particularmente dos jovens naquilo que é a vida política através da organização há mais de 25 anos do Parlamento dos Jovens nesta Casa e que atualmente já conta com uma participação a rondar cerca de 1000 escolas.
recentemente tivemos as sessões nacionais do ensino básico e secundário nesta casa e, portanto, é uma iniciativa da qual também temos muito orgulho em participar desde a fundação do programa. Registámos naturalmente a preocupação que aqui nos deixou relativamente a uma possível alteração da legislação que vise o objetivo de considerar essa obrigatoriedade ou de se compatibilizar este objetivo de ter mais participação das pessoas, mais envolvimento da participação dos jovens através dos órgãos deliberativos locais. Naturalmente também nunca colocaremos em causa a autonomia do poder local e é uma reflexão que iremos fazer e tomamos em boa nota aquela que foi a consideração que a ANAM aqui nos deixou e, portanto, nesta minha intervenção, aproveitando também que estamos, como disse e como também referiu e como refere também a vossa missiva, que estamos neste momento a assinalar o Ano Europeu da Juventude, essencialmente, além desta sugestão de alteração legislativa, aquilo que o grupo parlamentar do PSD gostava de os questionar era se entendem, se além desta alteração, se conjugando a experiência que a Assembleia da República tem com a organização do Parlamento dos Jovens, com o facto de estarmos a caminhar a breve prazo para os 50 anos de 25 de Abril, com o facto de estarmos em 2022 no Ano Europeu da Juventude, de que forma é que a Assembleia da República pode, no seu escopo de ação, garantir que é um elemento parceiro dessa vossa vontade de garantir que, por exemplo, um maior número de municípios têm assembleias municipais jovens e que assim reforçam o objetivo de combater a abstenção e de envolver mais pessoas no fenómeno político e garantir também um maior conhecimento das nossas instituições, cidadãos mais informados e que também os próprios órgãos representativos, seja a Câmara Municipal, ao nível das freguesias, a Assembleia da República, têm também um maior contributo das pessoas e que, portanto, essa representatividade que é feita e que, naturalmente, que nós, defensores da democracia representativa, muito corroboramos, naturalmente, que ela não pode ser nunca uma democracia representativa que seja vazia ou que seja apenas formal, mas que seja permanentemente, esse é o nosso ideal, eu penso que une todos os grupos parlamentares, que seja uma democracia representativa, mas com um forte espírito de participação. E, portanto, que iniciativas, além daquela que sugeriu do ponto de vista da alteração legislativa, é que esta Casa e que os grupos parlamentares poderiam levar ou que poderiam conduzir no sentido de alcançar o vosso objetivo e trabalharmos no mesmo sentido, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, com a Assembleia da República, com os grupos parlamentares e deputados desta Casa, para garantir que temos um maior número e que o sucesso que se alcançou em 25 anos, em mais de 20 edições do Parlamento dos Jovens, conseguimos também, por exemplo, nas próximas 2, 3 décadas, alcançar com este tipo de modelo da Assembleia Municipal Jovem ou outro tipo de iniciativas que vão no mesmo sentido, como também referiu, que até possam abranger outras faixas etárias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Matos, a quem enviamos, que nos segue por Webex, não é? A quem enviamos um abraço e os votos de rápida recuperação, não é? Para que possa de novo estar ao pé de nós e nós ao pé dele. Sr. Deputado Miguel Matos, muito boa tarde, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentá-lo assim, cumprimentar também a Associação Nacional de Assembleias Municipais e como deputado municipal desde 2017 é um enorme gosto poder participar nesta audiência e poder testemunhar aquele que é o bom trabalho feito por esta Associação Nacional e a necessidade de nós, de facto, valorizarmos as Assembleias Municipais. Elas são um órgão importantíssimo de fiscalização, como também já foi dito, são um órgão democrático, o 25 de Abril nos trouxe, e são um órgão que importa aprofundar o seu funcionamento, a sua capacidade de fiscalização. E a ANAM traz-nos aqui à evidência aquela que é um programa que tem vindo a ser criado por diversas autarquias para tentarmos ter uma democracia mais participativa. E isso é algo que é da maior importância. Nós sabemos que a participação política no nosso país tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas. Não é um problema novo, mas é um problema para o qual temos tido dificuldade em encontrar soluções com impacto. E se em 2009 o Partido Socialista foi o precursor dos Conselhos Municipais de Juventude, o precursor dos orçamentos participativos em Portugal, e
Esses são dois instrumentos absolutamente fundamentais do ponto de vista da democracia participativa. Em primeiro lugar, para conseguir dar voz às associações, àquela que é a sociedade civil organizada, e aprofundar e dar consequência ao capital social que já existe nas nossas localidades, e, por outro lado, assegurar que ele tenha uma consequência orçamental e financeira, mobilizando e discutindo com as pessoas aquelas que são as soluções que elas pretendem ver preconizadas nos orçamentos participativos. Novas soluções têm vindo a ser desenhadas. As Assembleias Municipais Jovens são, sem dúvida, uma delas. Outros exemplos têm sido também as Assembleias Cidadãs, embora alguns exemplos recentes tenham demonstrado algumas lacunas no seu modelo de implementação. Temos também outras medidas, como os presidentes de Câmara Jovem, os presidentes de Junta Jovem ou autarcas jovens e outro tipo de medidas deste género, orçamentos participativos escolares. E, portanto, a primeira pergunta que estávamos de colocar à Assembleia Nacional, à Associação Nacional de Assembleias Municipais, é justamente qual é o balanço que faz da diversidade de instrumentos que o Poder Local Democrático na sua autonomia tem vindo a adotar, a assumir, e, portanto, qual é que é, portanto, o motivo de escolherem esta em detrimento de outras. A segunda pergunta que colocamos é se, de facto, os Conselhos Municipais de Juventude, vou já concluir, Sr. Presidente, os Conselhos Municipais de Juventude estão ou não implantados no território e se acham que esta medida pode ou não, como é que ela se compatibiliza com os Conselhos Municipais de Juventude. E, por fim, qual é que é a necessidade de introduzirmos esta medida para que as autarquias possam, de facto, fazer isto, ou se é apenas um incentivo simbólico para que elas possam concretizar esta que é mais uma medida de reforço da democracia participativa. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Matos, ficamos todos muito folgados em perceber que o Covid não lhe afetou a capacidade de oratória, não é? Mas a mesa fica em crédito com 3 minutos na próxima intervenção que fizer. Pode ser? Muito obrigado pela sua participação. Vamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Representantes da ANAM. Desde já o meu agradecimento, em nome do Partido Chega, pela vossa presença nesta comissão. De facto, todos os esforços, formas ou estratégias que tenham como objetivo aproximar os jovens portugueses da participação cívica e política devem ser sempre saudadas e apoiadas. Porém, como é do conhecimento de todos, o Chega defende uma redução nos cargos políticos, não só nesta Casa, mas também no poder local. É tempo de cortar as gorduras deste Estado obeso e, sobretudo, é tempo de acabar com o compadrio, com o clientelismo e com a corrupção e, finalmente, dar lugar ao mérito. É neste ponto, sem dúvida, que os jovens portugueses têm um papel fundamental. São eles o futuro de um país que está cada vez mais envelhecido e mais empobrecido. São eles que têm nas mãos a responsabilidade de salvar Portugal de meio século de socialismo e marxismo. Mas não será fácil. Observando os dados, sentimos que os jovens, na sua maioria, estão cada vez mais desprendidos das questões cívicas e políticas. E atenção, quando me refiro às questões cívicas, refiro-me aos valores estruturantes da sociedade, começando imediatamente na família, célula base e nuclear, e em questões que deveriam ser básicas na vivência em comunidade, passando pelo combate ao desperdício e indo até aos atos de violência contra idosos, que são cada vez mais recorrentes. Porque, de facto, atualmente estes temas cívicos, e falamos de valores, foram substituídos por causas bacocas e meramente ideológicas. Causas que chegam ao ponto de não só contrariar a biologia e a ciência, como também atacar ferozmente a família. E, efetivamente, vivemos uma crise de valores. Ora, tendo em conta que Portugal tem uma das mais altas taxas de abstenção na Europa, nomeadamente nas gerações mais novas, pergunto: quais as medidas para combater este alheamento à participação política por parte dos jovens? Sendo esta estratégia para a Assembleia Municipal Jovem uma ótima via, o que pensam fazer mais? Pergunto também de que forma esta estratégia relativamente à Assembleia Municipal Jovem vai ser implementada. Se a todos os municípios ou apenas aos que quiserem aderir. Se vão contactar os partidos e grupos de cidadãos representados em cada município para se fazerem representar por um jovem por eles indicado, ou se apenas será algo a trabalhar com as escolas.
E, para finalizar, se têm temas-chave a trabalhar nestas Assembleias Municipais Jovens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Eu julgo que não há mais inscrições nem grupos parlamentares presentes na reunião, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Presidente da ANAM para, na medida do possível, tentar responder aos seus deputados. Tenho a palavra ao Sr. Presidente Albino Almeida. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, nomeadamente os deputados que puderam intervir nesta matéria. Eu quero saudar a abertura desta Casa, porque foi isso que nos motivou a vir cá, ao estudo de soluções ou de sugestões ou de soluções complementares à questão da participação cidadã e dos jovens. Mas elas não podem, efetivamente, ser desligadas da realidade que são as próprias autarquias, as próprias câmaras. Existem em todas as câmaras um vereador da juventude e, portanto, naturalmente, o que faz sentido é que tudo isto seja feito em conjunto com o diagnóstico que se faz localmente das necessidades da juventude. Nós não vamos, seguramente, ser educadores dos jovens nas Assembleias Municipais. Houve tempo de o fazer nas escolas e, se correu mal, poderá eventualmente recuperar-se algum tempo, mas a minha fé nessas coisas é mínima. Portanto, essa educação posterior àquela que é a capacidade que os sistemas educativos dão aos jovens é fundamental. Mas há aí uma lacuna que em breve iremos suprir pela nossa parte, que é a publicação de um documento a que chamaremos Literacia Política e Formação Cívica. Ela está estudada, tem pessoas habilitadas a tratar deste assunto e tem naturalmente em vista suprir uma lacuna que o sistema tem, que é precisamente querermos que os jovens conduzam sem lhes ter dado a autorização para conduzir, não é autorização, é licença para conduzir. Isto é, nós sabemos hoje que da política se pode pensar tudo em um par de botas, mas a verdade é que quando nós inquirimos ou falamos com os jovens, percebemos que há lacunas absolutamente inadmissíveis. Quase a fazer 50 anos depois de Abril, era absolutamente decisivo que haja literacia política nas nossas escolas e que haja também cidadania, formação de cidadania. A formação de cidadania, como imaginam, é a matéria que nós confiamos claramente que as nossas comunidades, nomeadamente as nossas assembleias e os vereadores municipais, darão um contributo fortíssimo neste trabalho, na forma de organizar e, naturalmente, contamos também com as escolas. Mas aquilo que é para nós muito relevante é que os nossos jovens percebam que estão muito mais próximos da Assembleia da República, por qualquer das formas que viermos a encontrar, do que aquilo a que hoje estão. Os jovens às vezes nem conhecem a Assembleia Municipal ali à beira de casa e, portanto, seria bom, pelo simbólico que tem, que soubessem que aquela Assembleia ali, à porta de casa, é tributária da Assembleia Maior, que é aquela para a qual eles escolhem representantes todos os 4 anos. E, portanto, esse é decisivo. Como vamos fazer isso? Naturalmente estaremos disponíveis depois para, primeiro, naturalmente agora depois desta primeira reunião, iremos falar isto com todos os nossos colegas e neste momento, desde as últimas eleições, temos uma procura imensa na ANAM de soluções para levar a cabo Assembleias Municipais Jovens, mas é que são mesmo muitas. E nós não queríamos ser aqui os condottieri desta coisa, quer dizer, não nos movem essas ideias, não estamos aí. Queríamos fundamentalmente, e estamos o que estamos a fazer, a trocar com as Assembleias Municipais, com os seus presidentes, as melhores experiências que vamos recolhendo no território e que, daí que eu falei da Assembleia Municipal das Crianças e da Assembleia Municipal dos mais velhos. Portanto, são experiências que temos no terreno, não nos move nenhuma função reeducadora de ninguém. Quanto às questões colocadas sobre os Conselhos Municipais da Juventude, depois estamos a meio do caminho. É bom saber que há mais de 100 autarquias que não têm Conselho Municipal de Juventude. E era importante que todos fizéssemos um esforço para que este assunto se resolvesse. Eu sei que há pouca juventude em alguns municípios, sei por experiência própria, mas não acredito que não seja suficiente para podermos ali ter um Conselho Municipal da Juventude. Tenho que prestar a muitos vereadores a homenagem de saber
que basicamente se esfalfam muitas vezes para dizer aos jovens que têm aqui uma oportunidade de participar e eles não participam. E, portanto, sobre isso, como diria o Drucker sobre a motivação, escrevem-se livros sobre a motivação e ela só acontece por duas razões, ou por curiosidade ou por necessidade. Eu penso que nós podemos suprir também a questão da participação jovem olhando para esta realidade, ou por curiosidade ou por necessidade. E, portanto, temos que ir por aí, seguramente à procura de dar respostas a essas matérias. Quando aqui foram focados as Assembleias de Cidadãos, é por isso que dissemos na minha apresentação que temos que dirimir a questão da democracia direta e a democracia representativa. Quer dizer, não podemos pôr as duas democracias em contraponto uma à outra. Temos que encontrar a melhor forma de, com as duas, atingir o objetivo, se necessário. Senão, a democracia representativa deve imperar. Ponto final. Para isso é que as pessoas votam e tem que ter consequências esse voto. Por outro lado, queria dizer-lhes que, com a FNAJ, com a Federação Nacional da Juventude, vimos acontecer algo muito importante há uns meses atrás, que foi um debate que ocorreu na cidade do Porto, onde eu pude estar, e que para mim foi uma lição de democracia política, porque todos os representantes da juventude conseguiram eleger acima dos cadernos políticos de cada um preocupações sérias dos jovens, o alojamento dos estudantes, a habitação dos estudantes, a habitação para os jovens licenciados. E, portanto, levantaram ali, sem nenhuma quebra, digamos, sem que passasse por ali nenhum programa ideológico ou partidário, havia de facto a convicção de que todos tinham este problema e todos queriam encontrar soluções para esse problema. Isto foi possível com a FNAJ e, portanto, estou convencido que o trabalho que ali se fez vai ser possível de se fazer porque ali estão jovens que têm, de facto, bem focados os problemas da juventude e a democracia, em princípio, mais forte fica se conseguir resolver os problemas dos cidadãos e não ter só palavras ou paliativos, se quiserem. Portanto, para nós, as questões cívicas resolvem-se, na escola, 2, na formação que os jovens têm pela vida fora. E aí há um vazio que detectamos, e que aliás não somos só nós a detectar, a própria FNAJ e as organizações juvenis detectaram a falta de literacia política e a formação de cidadania. A formação de cidadania é o básico, de saber como as pessoas se devem, digamos, dirigir até aos serviços públicos. Muita da falta de qualidade que às vezes diagnosticamos nos serviços públicos tem a ver com a forma como se demandam os serviços públicos. E eu lembro-me bem que nos tribunais a forma de pedir pode levar a ganhar a causa ou a perdê-la logo à cabeça. E, portanto, de alguma maneira temos que investir nisto. Não é só pedir que os serviços públicos se melhorem como se o público não existisse ou fosse uma entidade mítica e extraordinária. Não. Os públicos também se fazem. Quem apostou na cultura há uns anos atrás sabe que os públicos também se fazem para que depois harmoniosamente estejam disponíveis ou queiram ou reivindiquem a existência de espetáculos culturais. Portanto, eu diria que no caso dos serviços públicos é assim. E eu não sei que tempo temos, mas o Fernando quer certamente acrescentar alguma coisa no âmbito da sua experiência de Assembleia Municipal de Barcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palavras de cortesia e uma saudação também a todos os Srs. Deputados. Como eu costumo dizer, portanto, isto é uma causa pública, uma causa de participação dos cidadãos ou dos jovens na situação pública. Isto aborda-se muitas vezes a participação dos cidadãos naquela hora em que encerram as urnas no continente às 19 horas e ficamos todos aqui no continente à espera que encerrem as urnas nos Açores. E aparecem todos os especialistas na televisão a comentar as causas da abstenção, porque é que os jovens não participam, porque é que as pessoas não vão votar. Passada essa hora, anunciam-se os resultados e as previsões das eleições e temos de esperar para as próximas eleições para ver quais são as causas, outra vez, deste problema. E, portanto, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, o que representa os órgãos deliberativos concelhios. Atenção que isto às vezes não é fácil, nós temos no poder local temos o município e no município temos a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. A Câmara governa o município, a Assembleia Municipal fiscaliza e acompanha a atividade da Câmara. É assim no meu município. E espero que seja assim em todos. E, portanto, este problema tem-nos sido muito suscitado, enquanto aqui ao Sr. Presidente e à ANAM, tem-nos sido muito suscitado. É a realização, portanto, das Assembleias Municipais Jovens. Eu próprio quero criar a Assembleia Municipal Jovem no meu concelho.
E eu esbarro aqui desculpem a expressão, numa situação que é esta. Como é que isto se faz? Como é que se participa? Como disse o Sr. Presidente, há modelo único? Não há. Isto não está no texto legal. Posso meter no regimento? Não meto. A questão aqui que a ANAM traz é tão simples quanto isto. Há aqui uma estabilidade agora governativa, uma estabilidade parlamentar aqui na Assembleia e há uma possibilidade de marcar aqui um momento histórico. O momento histórico é consagrar no texto legal algo que envolva a participação dos jovens na vida concelhia. Eu tenho a Assembleia das mais representativas do país, porque tem 8 grupos municipais, tem 121 deputados e pelo método a fazer a repartição, nós vamos aos pequenos partidos, às pequenas representações, tem toda essa gente e não tem iniciativa liberal, senão ainda seriam 9, portanto tem 8, e está aqui uma questão de proximidade. E esta proximidade pretendemos, e como muito bem foi apresentado pelo Sr. Presidente, trazê-la também para as Assembleias Municipais. O momento histórico é este. Esta Comissão poder dar um elan, tomar isto também como uma causa e efetivamente ficar consagrado no texto legal. Podem dizer, não há mais nada, mas às vezes mais vale ser objetivo e afirmar uma ideia que está a ser pulverizada e está a ser sustentada nas todas as reuniões que temos, afirmar essa ideia e consagrar essa ideia de forma a que possamos avançar seguramente. Só fazia um comentário a título pessoal à chamada democracia de cidadãos. Portanto, nós vivemos uma democracia representativa, já falámos muito isto também na própria ANAM, e há um instrumento também para a chamada democracia dos cidadãos nas Assembleias Municipais, que é aquilo que se chama o período público. O período público, precisamente, é aquele em que os cidadãos podem participar nas Assembleias Municipais. Grande questão do período público. Quando é que fala ao público? Uns querem que fale no início, outros querem que fale no meio, outros querem que fale no fim. Eu não sei se é bom meter isso aqui na Assembleia da República, vai haver muitas divergências. Quem for mais adepto da democracia representativa pode metê-lo no final. Quem for mais adepto da democracia direta quer metê-lo no início. Portanto, isto varia consoante estas coisas. Mas nós podemos criar mecanismos, eu tenho criado na minha Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal tem site, tem o acesso, tem a listagem de todos os deputados e tem um contacto com todos os deputados. Como os seus deputados têm contacto, também os deputados municipais de Barcelos, o público pode contactar com eles. São mecanismos de proximidade que a ANAM está a dar isso como também boas práticas. Em suma, Sr. Presidente, era só deixar esta ideia que podemos estar perante um momento histórico de marcar algo que é importante para a afirmação e para a participação cívica dos jovens na atividade deste país. A título pessoal, por vezes suscita-me, há esta dicotomia, fica só pelas escolas? Porquê é que não metemos as juventudes partidárias? Porquê é que não há outras associações de jovens também a participar nisso? Eu inclino-me, eu inclino-me só pelas escolas. Porquê? Porque a partir do momento que temos juventudes partidárias, grupos de cidadãos, essas coisas depois vão resultar nos partidos. Essas pessoas depois têm maneiras de participar na vida. Agora, se estamos a meter isto, criamos aqui uma coisa paralela, é formação nos jovens na idade que devem ter. E já temos experiências que acompanhamos de muita... Aliás, aqui em Lisboa, o Presidente Rosário Farmal está aqui a fazer com crianças já a deixar uma grande semente neste capítulo. Muito obrigado, Sr. Presidente, era só. Muito obrigado, Sr. Presidente Albino Almeida, Sr. Presidente Fernando Pereira, pela vossa participação nesta Comissão de Cultura. Nós tomamos boa nota das vossas sugestões. Muitos dos temas, muitos dos seus deputados, como aqui disse, já foram Presidentes da Assembleia Municipal ou são Presidentes da Assembleia Municipal. Muitas das dúvidas que vocês colocaram aqui são dúvidas que nos atravessaram ou atravessam os mandatos que temos. Eu quero dizer que, na minha experiência pessoal, eu tive a Assembleia de Jovens, Municipal de Juventude, e tal como o Sr. Deputado aqui frisou, do PSD aqui frisou, Alexandre Poço, de facto o Parlamento dos Jovens é uma atividade fabulosa, de grande proximidade entre os parlamentares, entre os políticos, digamos assim, e a comunidade escolar, e as Assembleias Municipais de Juventude podem ser também esse fórum. Eu acho que todos os grupos parlamentares ouviram as vossas sugestões. Eu tenho apenas uma, que é que o Sr. Presidente depois nos envie o texto que está inscrito para o serviço da Comissão e nós, enviaremos depois para todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares e, enfim, quero apenas agradecer a vossa presença e estou certo que os grupos parlamentares entrarão em contacto com a ANAM no seguimento das propostas que aqui deixaram. Muito obrigado a todos. Não se importam, vamos só fazer aqui 2 minutos de pausa, está bem? Voltamos já a seguir.